e vou conduzir, então, mais esse web encontro com as nossas revisões aí da macroeconomia brasileira, internacional, perspectiva do mercado acionário, e hoje com foco também nos setores de saúde e construção, e, por fim, uma visão sobre o mercado renda fixa. Então, eu queria lembrar a todos que mandem as perguntas no chat. Nós vamos ter uma pequena modificação hoje no cronograma, dado o horário da Caroline, que eu vou comentar em seguida. Então, por favor, fiquem atentos com relação às perguntas. Pediria que todos deixassem seus microfones no mudo e lembrar que o vídeo desse web encontro vai ser gravado, vai ficar disponível também no YouTube da Pimec Brasil. Então, nós temos o seguinte: nós vamos ter o Álvaro Bandeira, que é o nosso coordenador macro da Comissão de Economia, que vai comentar sobre o cenário macroeconômico. Nós vamos ter, em seguida, o Flávio Conde, que é o nosso coordenador na parte setorial da Comissão de Economia também, vai falar um pouco do mercado acionário em geral. Na sequência, a gente tem a Caroline Sanches, que é analista da Levante Ideias de Investimento, que vai abordar, então, os setores de saúde e construção. Na sequência dela, hoje a gente vai fazer uma pequena quebra, porque ela tem uma necessidade de sair em seguida. Então, ela terminando, nós vamos ter alguns minutos de perguntas setoriais. Então, eu peço que vocês adiantem, por favor, essa parte de perguntas setoriais. Podem mandar também as outras, porque eu vou aqui anotando, mas para a gente poder, na sequência dela, já usar as questões que vocês tiverem. E, no finalmente, a gente tem, então, a Marília Fontes, que é a nossa coordenadora na parte de renda fixa da comissão, e vai, portanto, tocar nesse tema. E a gente vai, então, no final, como sempre a gente tem feito, para perguntas e respostas sobre as questões que vocês tiverem. Então, sem mais, eu queria já passar para o Álvaro Bandeira iniciar. Por favor, Álvaro. Olá, pessoal. Obrigado por estarmos juntos novamente aqui. Quem vem pela primeira vez, eu espero que goste da nossa programação e que compareça nas próximas reuniões também. Em nossos últimos encontros, eu tenho me mostrado bastante pessimista com relação, não exatamente ao desempenho da economia local de momento, mas principalmente com relação ao crescimento sustentável e também ordenado da economia ao longo dos próximos anos. Eu espero que, sendo um mensageiro de má notícias, vocês não façam comigo o que se fazia na Idade Média e sacrificavam o mensageiro após as notícias. Quem discordar, e acho que vai ter alguma discórdia, conteste, porque pensamentos diferentes é que vão dar à luz dos nossos próximos caminhos. Eu não vou retornar ao que eu tenho dito sobre o governo Trump, quando discordei lá atrás das medidas adotadas dele tarifar países, pois, na minha visão, isso não resolveria o problema do déficit americano, como também não acho que esteja resolvendo agora. E lá a dívida, a relação dívida-PIB continua bem acima dos 100%, lá pela casa dos 120%, e o saldo da balança comercial com déficit, agora no mês de abril, saiu a semana passada, um déficit de 82 bilhões de dólares. Portanto, não tem nenhum país roubando, como apregoou Donald Trump, as finanças do governo americano. Ao contrário, acho que para fazer a rolagem da dívida lá ficou um pouquinho mais complicado por conta da migração de recursos. Eu vou me fixar mais agora nos dados recentes para tentar justificar um pouco todos os problemas das economias e nos mercados financeiros e de capitais. E aqui, certamente, não é muito diferente esse cenário. Vocês vão lembrar que os Estados Unidos, junto com Netanyahu, decidiram atacar o Irã. O Estreito de Hormuz, naquela oportunidade, estava aberto.
E a promessa de Trump, quando do ataque, foi de que era para durar alguma coisa próximo a 4 semanas a guerra Estados Unidos e Irã, e nós já entramos no quarto mês, portanto, fica complicado. E nesse quarto mês, o estreito, que estava aberto, ficou fechado um bom tempo e continua fechado. E a partir das notícias do final de semana, e principalmente de hoje, nós temos a possibilidade de o Irã fechar também definitivamente. E isso, claro, acabou gerando um enorme constrangimento para todas as economias e cadeias produtivas no mundo. Também lá se dizia que o Irã não poderia, seria dizimado, essas foram as palavras usadas, e que não poderiam ter urânio enriquecido ou armas nucleares. Isso também parece longe de ser obtido num acordo que aparentemente está sobre a mesa para ser assinado, e será mesmo que ele vai ser assinado? O preço do barril disparou. Hoje nós temos novamente, o preço do barril chegou a subir 7%, agora subia pouco mais de 3% no Brent, mas o preço do barril ali beirando os US$ 100, com os estoques de óleo encolhendo em todo o mundo, esse é dado da Agência Internacional de Energia, fertilizantes problemáticos para migrar para a agricultura, compromete a produção agrícola, a produtividade do setor agro e certamente vai acabar encarecendo para os consumidores, além de ter eventualmente algum problema de fome no mundo, em emergentes e países pobres. Eu acho que isso alterou completamente o panorama mundial e pegou os países, eu diria, meio no contrapé. Os juros que vinham, perdão, mantendo tendência de queda e a inflação caminhando novamente para a meta. E eu ressalto que países desenvolvidos trabalhavam com meta entre 1,80% e 2% de inflação, e agora todos um pouco acima disso, até bastante. Agora mostram também desancoragem das expectativas, e os BCs, de uma forma geral, abominam isso para traçar as suas políticas monetárias. Ao mesmo tempo, vários bancos centrais no mundo estão elevando juros ou próximo de fazer isso. Claro, temos reflexos óbvios também no crescimento econômico global, apesar de algumas economias estarem mostrando alguma resiliência, como a economia americana ainda faz isso, mas pior que isso, quanto mais tempo durarem os conflitos no exterior, e aí a gente não tem que lidar só com Irã, Estados Unidos, mas também com Rússia e Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano, maiores vão ser certamente os impactos na economia, nas economias, notadamente emergentes, que são mais sensíveis a tudo isso. Isso mostra uma situação global comprometida, no meu modo de ver. No geral, os países e também as empresas estão endividados, eu diria, e tendo que conviver com taxas de juros elevadas, propositalmente restritivas, o que agrava bastante essa situação complexa. Especificamente com relação aos Estados Unidos, eu vejo dois principais fatores. De um lado, as eleições de meio de mandato de Donald Trump, do Congresso Nacional, e Trump tem uma queda na sua aprovação, hoje no menor nível, de 35%, e já mostrando algum grupo de republicanos, eu diria, meio insurgentes nessa história toda, e Trump pode, nessas eleições, acabar perdendo a maioria que desfruta hoje no Congresso Nacional e, eventualmente, até trazer algum constrangimento para a Suprema Corte americana. De outro lado, a troca do presidente do Fed, Jerome Powell, por Kevin Warsh,
em nada garante a postura mais leniente do Comitê de Política Monetária Americano, do FONC, com relação ao combate à inflação. Ao contrário, se nós pegarmos os últimos posicionamentos de membros do FONC, a política monetária americana vai permanecer restritiva e o que a gente consegue perpassar é que os títulos mais longos já estão mostrando isso nos Estados Unidos, as taxas de títulos de 20, 30 anos. Outro fator que nós temos que considerar, no meu ver, se refere à necessidade de reconstrução das estruturas afetadas pela guerra do Irã e também Ucrânia e Rússia, notadamente na área de energia, onde vai ser necessário investimentos pesados para reformar tudo isso, nesses setores principalmente, o que significa que o segmento financeiro e de capitais deve sentir um pouco. De outro lado, fluxo de capitais também, como eu comecei falando, deve continuar, de alguma forma, tendo algumas migrações. A gente já vê isso no comércio internacional, a moeda yuan, a moeda euro, e o próprio ien, já despontando um pouco mais em relação ao dólar. E isso vai permitir também que a gente projete barril de petróleo, matéria-prima e derivadas de petróleo e a própria cadeia produtiva ainda vão sofrer muito, mesmo que os conflitos acabem e que a paz volte a reinar, o que é uma coisa meio complicada, principalmente se a gente pegar lá o Oriente Médio. Claro que isso vai ter impacto no fluxo canalizado para os mercados, como se já não bastasse as mentiras que normalmente ocorrem em guerras e as falas, no mínimo conturbadas, de Donald Trump e secretários, os mercados vão seguir com volatilidade. Também, nesse segmento, apesar do alívio aparente e do benefício que o Brasil possa ter, podemos ter certamente sustos e incertezas. Eu diria que incertezas bem caracterizadas em comunicados e falas de presidentes de bancos centrais. Só para vocês lembrarem, o Banco Central Europeu deve elevar juros, essa é a expectativa, na reunião de junho agora. O Japão luta com essa dúvida se já faz algum tempo, e o próprio Fed não garante mais a estabilidade dos juros e já cita, inclusive, a possibilidade de elevação das taxas, já que a inflação permanece alta nos últimos 5 anos e fora da meta. Podemos colocar também nesse mesmo balaio, eu diria, o Banco Central inglês e até, quem sabe, o nosso Copom, que talvez tenha que elevar juros, porque as taxas de juros no mundo vão se elevar. Portanto, gente, a economia deve seguir muito complicada e as saídas disso não são fáceis. Lembrando a todos aquela célebre frase que saídas fáceis quase sempre são simples e também erradas. Como o Brasil não é uma ilha, quase tudo que o governo tende a elencar como positivo, me parece, nesse momento, mero discurso, mera balela de ano de eleições majoritárias. Bom, já que a gente está falando nessa seara, vamos falar um pouquinho do nosso mundinho por aqui. Eu penso que o maior problema nosso, nesse momento, são as eleições do mês de outubro, majoritárias, novamente e aparentemente disputada pelos mesmos protagonistas, sem uma terceira via consistente. Eleição novamente dual entre bolsonaristas e lulistas, é quase um processo simbiótico em que um grupo precisa da existência do outro para sobreviver. E ambos já são fartamente conhecidos da população brasileira e as suas formas de governo. E até aqui, a gente que lida com a economia
não conhece nada de quais seriam os programas, quais seriam os planos da economia de cada um dos candidatos. É possível que mais para frente a gente saia de master, de filme, disso, daquilo, e passe um pouquinho para os planos de governo. O que ocorre é que o Lula tem a caneta e, com a eleição complicada, acabou abrindo o saco de bondades, visando a população mais pobre e contra o empresariado. O empresariado virou o grande vilão e tentando turbinar o PIB antes das eleições. Resultado disso, no meu modo de ver, surgem os programas de antecipar 13º salário para pensionistas, os programas desenrola um, dois, três, sei lá, que desenrola nós vamos ter, porque agora vem o desenrola dos adimplentes, não são mais os inadimplentes, uso de fundo de garantia para quitar dívidas e principalmente para consumo, e nós temos a Copa do Mundo aí, e certamente televisões vão vender muito, subsídios em combustíveis, vale de gás, alívio no MEI, e agora, finalmente, também a PEC 6 por 1, de redução da jornada de trabalho, aprovada a toque de caixa na Câmara, e sem grande consulta, eu diria, aos empregadores e à população no geral, com capacidade de afetar fortemente setores, e certamente essa conta vai ser paga por todos nós, em termos de inflação, em termos de repasse ao consumidor. Eu diria que não de que alguns programas não sejam necessários, mas todos sabemos que antes de beneficiar uma população que precisa efetivamente de amparo, são medidas oportunistas, mais oportunistas e eleitoreiras, e acabam beneficiando a própria corrupção. E o pior, repito, é que, novamente, essa conta vai chegar para toda a população. Vale lembrar alguns números nossos do Brasil recente também. Enquanto a arrecadação federal cresceu em 2026, até o mês de abril, 5,41 real, atingindo 1 trilhão e 50 bilhões, o Brasil segue acumulando déficit primário, 0,97% do PIB, e um déficit nominal, e aí considerando o pagamento de juros, de 9,41% do PIB, um montante de 1,220 trilhões. Também para abril, gente. Nosso endividamento bruto, segundo os últimos dados, já atinge 80,4% do PIB, extremamente elevado para um país emergente, são 10,4 trilhões de endividamento. Isso, eu diria, pela forma de coletar dados estatísticos do Brasil, porque o FMI está batendo para o FMI, está batendo na porta dos 100%, pois ele considera também os títulos em poder na carteira do Banco Central. Pois bem, se a gente falar um pouquinho de economês, vocês vão lembrar da tal famosa curva de Laffer, que chega à conclusão que, em determinado momento do nível de tributação de uma economia, novos aumentos de tributos causam menor arrecadação, seja por conta da ilação fiscal ou principalmente porque os investidores vão embora, pois fica difícil obter retornos, né? O Brasil tem uma carga fiscal hoje que chega muito próxima de 33% do PIB. Em alguns setores, como o setor financeiro, essa carga quase que dobra, mas tem uma carga fiscal muito grande. Enquanto, se nós compararmos com os Estados Unidos e também com a Europa, fica ali no meio, ao redor de 17% do PIB. Então, veja que isso afasta bastante a competitividade nossa e afasta também os investimentos. Sem contar que não se transforma em benefício para as camadas mais carentes da população, que é sempre ressaltada nos discursos, que é onde deve ser priorizada. E o governo realmente parece não se incomodar com isso. E o Congresso, gente, muito menos que isso,
notadamente se a gente considerar que nós estamos falando de uma eleição que ocorre daqui a 4, 5 meses. Bom, nosso PIB nesse ano de 2026 deve crescer ali por volta do 1,80, a Focus mostra 1,89, 1,80, 1,90. O novo presidente da Fazenda fala em 2,3 de crescimento em 2026, mas, de qualquer forma, é menos do que a gente cresceu em alguns anos anteriores, e mesmo considerando a necessidade e o que o governo tem feito de turbinar com as medidas que eu citei. Mas toda essa conta, volto a repetir, vai chegar para todos nós. Basta ver que o PIB divulgado na semana passada, crescendo 1,8% sobre o igual trimestre anterior, ou 2% nos últimos 12 meses, mas com uma tendência cadente. No trimestre ele cresceu 1,1%, é sustentado pelo segmento agropecuário ainda, e mais precisamente pelo setor extrativista. Eu posso citar ainda um dado que é fundamental para preparar o futuro, que é meu Deus, ainda a formação bruta de capital fixo. No trimestre ela subiu um pouquinho para 3,5%, recuperando, mas com uma taxa de investimento que eu reputo ridiculamente baixa, de 16,5%. Lá, muito atrás, o ex-ministro Mantega falava em que ia fazer uma taxa de investimento da ordem de 20%, e isso ficou para as calendas. Mas o governo vai continuar arvorando que foi o maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2025, e acabou sendo verdade isso. O consumo das famílias cresceu somente 1%, abaixo, portanto, do que cresceu o PIB no trimestre, e as famílias seguem bastante endividadas, eu diria endividadas até o pescoço, daí o desenrola 2. A inadimplência geral dos bancos subiu para 4,4%, enquanto no agro essa inadimplência atinge 7,4%, e se quisermos no trimestre, ultrapassa de 8%. Posso citar ainda o desvirtuamento das emendas parlamentares para a corrupção que a PF está apurando junto com o PGR, e, de uma forma geral, a corrupção aqui nesse país sempre graçou, não é privilégio desse governo, mas sempre graçou, e agora num nível muito alto. Na minha visão, se vamos querer ter um país organizado e ciente dos seus problemas, não tem muito jeito. O próximo ou os próximos presidentes terão que começar a cortar na carne, coisa que nos meus 50 e poucos anos de vida ativa no segmento financeiro, acho que nunca vi, ou pelo menos não me lembro disso. Tá bom, bom. Para ser sincero e honesto, eu acho que o Brasil tem algumas vocações inerentes. Certamente vai ter alguém rebatendo isso que eu falei, dizendo sobre isso. E eu já de pronto posso citar que temos petróleo, temos terras raras, temos maiores facilidades para elaborar uma transição energética, temos alguma segurança alimentar, afinal, nós somos o quintal do mundo, e ser um país barato em dólar para os investidores. E nisso eu destaco que nós tivemos um dos piores desempenhos, do real em relação ao dólar desse início de ano. Essas nossas virtudes ficam empanadas pela situação, como o caso Master, ainda, no meu modo de ver, não dimensionado e muito menos esclarecido, pela classificação dos Estados Unidos para o PCC, né, o Comando da Capital, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e que certamente pode, inclusive, afetar o segmento financeiro e as relações dos bancos locais com os bancos estrangeiros. Os agentes reguladores,
com alguma denúncia de conluio. Lembro os dois ex-diretores do Banco Central, mas é um episódio à parte. A CVM depauperada, aí a inflação projetada acima já da meta, falando já em 5,5%. Como se vê, só isso não basta. É um país onde a corrupção é endêmica, o arcabouço legal ineficiente e casuístico, com tributos, com uma carga tributária bastante elevada. Os investidores que se voltaram para o Brasil no início do ano, destinando recursos, boa parte dele hot money, agora parecem querer sair. E as bolsas mostram isso desde, eu diria, meados de abril, quando o Ibovespa quase arranhou lá os 200 mil pontos do índice Bovespa. Hoje nós estamos trabalhando aí nos 171, 172 mil pontos. Títulos do governo de propriedade dos estrangeiros, naquele endividamento que eu falei, caindo de 11 e pouco para 10,38, que é o último dado que a gente tem, e deixaram de ser atraentes com a alta de juros de longo prazo no exterior. Os títulos americanos de 30 anos mostram isso. E por aqui, um outro dado que a gente tem que considerar é que as recuperações judiciais estão em voga, com várias empresas pedindo recuperação judicial e batendo recordes de recuperação judicial. Bem, mas isso eu acho que é papo um pouco para o Flávio Conde e também para a Marília explicar essas taxas altas nos Estados Unidos nos títulos de longo prazo. Eu vou encerrar por aqui e aguardo vocês na parte de perguntas. Era isso que eu tinha para colocar nesse momento. Obrigado. Devia com você. Obrigado, Álvaro. Flávio, direto com você aí. Tá ótimo. Eu vou falar um pouco do fluxo, depois eu vou falar um pouco da parte setorial. Aqui a gente teve um fluxo bem surpreendente no primeiro mês do ano. Vocês conseguem ver aqui diariamente, a terceira coluna, só tivemos dia 5 e dia 2 de janeiro negativos. Entrou 26 bilhões na Bolsa Brasileira e ela vai de 160 mil para incríveis 181 mil no final de janeiro. E todo mundo surpreso. O dinheiro é sempre do estrangeiro, a gente não tem poupança para fazer a bolsa subir. E nesse primeiro mês de janeiro, a gente subiu basicamente com o investidor estrangeiro com medo do Trump. E olha que o Trump nem tinha atacado ainda o Irã, mas ele já tinha tirado o Maduro, já tinha tentado anexar a Groenlândia e estava mandando navios para o Oriente Médio. Veio o mês de fevereiro, a gente continuou positivo, entrou 16 bilhões de reais, lembrando que o ano passado inteiro entrou 34, então a bolsa vai subindo, fecha quase em 190 mil pontos o mês de fevereiro, e dia 28 de fevereiro começa a guerra. Começa a guerra e, surpreendentemente, pela primeira vez numa crise global, o dinheiro não sai do Brasil. No mês de março, que é o primeiro mês da guerra, só sai 11 bilhões e 600, só tivemos 3 dias negativos em março, 4 dias, porque o mercado viu o Brasil como um porto seguro. Aí a gente vem para o mês de abril, e é no mês de abril que vai mudar tudo. Que nem o Álvaro colocou bem, a partir de 15 de abril fica negativo, nosso pico do mercado 198.657 de fechamento, dia 14 de abril. Até dia 14 de abril tinha entrado incríveis 70 bilhões de reais, e a partir de 15 de abril, no dia 14 de abril, eu consultei o Google e era um dia todo mundo animado com Trump, com a viagem que ele faria para o Paquistão para fechar um acordo de paz.
e a gente sabe que isso não aconteceu. A partir do dia seguinte, o investidor estrangeiro começa a perder paciência com a guerra e começa a tirar o dinheiro do Brasil. De 15 a 30 de abril, a nossa bolsa vai perder 12 bilhões de reais, e ela que quase bateu 200 mil, vai fechar o mês de abril em 184 mil. Começamos maio, sai mais 14 bilhões de reais e vamos terminar maio com 175 mil, um nível baixo, e a gente entra agora no mês de junho com a bolsa caindo em 172 mil. Nesse período inteiro, como eu falei, até 14 de abril entra 70 bilhões e desde o dia 15 saiu 27 bilhões. Todo mundo se pergunta o que vai acontecer com a bolsa, e a resposta é: depende se a guerra terminar ou não. Com a guerra não terminando e o petróleo voltando a subir, a gente pode cair mais um pouco ainda. Mas vocês percebem aqui que o volume do investidor estrangeiro tirando da bolsa, que chegou a bater 2.500 dia 15 de abril, ele vai diminuindo, desculpe, dia 15 de maio, ele vai diminuindo de 2,5 bi para 800, para 900, 277, 1 bi, até chegar ao último dado publicado, só 190 milhões, mostrando que esse investidor ainda olha um pouco de preço. Para uma coisa era você sair da bolsa a 198 mil pontos, tendo comprado a 160 no começo do mês, do ano. Outra coisa é você sair da bolsa a 175 mil ou 172 mil agora. O que vai acontecer, como eu disse, depende do preço do petróleo, e o cenário para junho não é um cenário positivo. O Álvaro colocou muito bem, vários bancos centrais estão com o dedo no gatilho para até aumentar os juros. E o Banco Central Europeu deve ser o primeiro deles. E podendo ter efeito aqui no nosso mercado, ou o nosso Banco Central provavelmente não vai subir em junho, mas pode parar de cortar, o que seria negativo para a Bolsa também. Além disso, eu vou falar um pouco para vocês da questão setorial. Aqui, a gente teve no primeiro trimestre os resultados, e eu dividi aqui setores que eu acho que vale a pena falar como foi e como pode continuar a ser. Setor de carnes mostraram resultados fracos, principalmente por conta do custo mais alto do gado eh, nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália. Então, isso daí fez resultados de JBS, Minerva e Marfrig decepcionarem no período. Em compensação, na parte de bebidas, a Ambev superou as expectativas, impulsionado por volumes acima do esperado e margens mais fortes, principalmente aqui no Brasil, na parte de cerveja. E as ações reagiram de acordo. No caso do agronegócio, os resultados foram mistos. A 3tentos superou as expectativas, com margens fortes no varejo e em grãos, ao passo que a SLC Agrícola ficou aquém das expectativas devido a uma pior composição da soja, menores volumes de algodão e maiores despesas gerais e administrativas. E o cenário é preocupante para o agronegócio por dois motivos. Primeiro, durante o segundo trimestre, que a gente não, obviamente não tem os resultados, durante o segundo trimestre a gente teve aumento de quase 40% do preço do diesel. Hoje a Petrobras reduziu em 9%, mas afetou bastante. E a gente tem, a partir
de junho, julho principalmente, o perigo do El Niño, que pode trazer quebra de safra em algumas culturas aqui no Brasil. Então, é mais um setor, os dois, né, ligados a alimentos, que tem uma perspectiva menos brilhante para o restante do ano. Na parte de materiais básicos, a Vale apresentou um resultado ligeiramente abaixo do esperado, principalmente por conta da parte de custo. O custo da Vale foi impactado principalmente por conta do aumento do óleo combustível pesado, que faz com que os navios que levam o minério, principalmente para a China, ficasse mais caro. Com isso, ela teve uma margem menor, mas a Vale, em compensação, tem um cenário para o segundo trimestre, por enquanto, um pouco mais melhor, porque no primeiro tri a média do minério de ferro foi em torno de US$ 95, e o preço spot da China tem rodado durante os meses de abril e maio entre US$ 110 e US$ 120. Então, existe uma chance boa da Vale aumentar o preço de venda, ter aumentado os preços de venda do minério no segundo trimestre, aumentando a margem. A Gerdau superou as expectativas em todas as divisões, não só Estados Unidos, que continuou avançando por conta do imposto de importação de 50% que o Trump colocou para o aço de qualquer parte do mundo. A Gerdau tem 40% da produção dela global nos Estados Unidos, Canadá e México, e os resultados dessa área contribuíram com quase por cento do EBITDA do trimestre. Então, a Gerdau, junto com a Usiminas e a CSN, esperam novos ganhos no Ministério de Comércio e Indústria, de Indústria e Comércio, contra o aço importado. A Usiminas também superou as expectativas no primeiro trimestre, e não foi só por conta de uma venda um pouco acima do esperado e um preço um pouco melhor, mas também porque ela conseguiu cortar despesas operacionais no período, compensando alguns mercados. A Flávio, CSN, Flávio, oi, oi, precisamos pode passar para falar. a Carol, senão vamos deixar outros, de repente, para as perguntas, tá? Senão a gente vai Tá ter bom, problema. então eu só vou terminar esse para não me alongar. E a CSN e a CEMIG estão aí no meio de uma reestruturação de dívida do grupo, mas os resultados da CEMIG foram bons no primeiro trimestre, e a visão para o segundo trimestre é positiva. Eu encerro por enquanto e deixo agora para Caroline Seixas. Obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Carol, está com você. Boa tarde, pessoal. É um prazer aqui, mais um ano participando, né, dessa discussão sobre os setores. Esse ano eu escolhi dois setores que concentraram ali muitas movimentações aí ao longo desses últimos trimestres, né, que foram os setores de construção civil e saúde. Então, construção, porque vinha resistindo bem aos juros, né, e agora, nesse primeiro tri, a gente começou a ver ali sinais um pouco mais claros de que o cenário de juros está pesando mais, né, um pouco mais ali para o setor. E saúde, porque é um setor que vive em constante transformação, né, com fusões e aquisições é muito comum, é muito recorrente, né, reestruturações societárias. Nós tivemos esse tri uma empresa, né, estreando um novo nome ali na bolsa, que foi Brad Saúde.
temos uma outra, né, à beira de uma recuperação. Então, a proposta é entender um pouquinho sobre cada setor, né, um pouquinho sobre algumas empresas que eu trouxe, né, então eu trouxe algumas empresas do setor de construção para nós entendermos um pouco essa divisão, né, essa segmentação de Minha Casa Minha Vida, e médio e alto padrão. Então, eu trouxe ali Cury, Plano e Plano, do lado da Minha Casa Minha Vida, e Cyrela e Moura, do lado de médio e alto padrão, para a gente entender um pouquinho essa diferença, né, setorial. E do lado de saúde, trouxe 3 teses, né, bem diferentes: Redditor, Brad Saúde, que é uma novidade aqui, né, na Bolsa, vou explicar um pouquinho, e Oncoclínicas, né. Então, iniciando com o setor de construção, puder passar, por favor, o primeiro gráfico ali, né, nós temos os indicadores da Abrainc com a FIP, que é uma foto bem interessante do mercado de imóveis, né, quando a gente olha ali nos 12 meses até janeiro desse ano, os lançamentos no Brasil eles subiram mais de 19%, mesmo no ambiente de crédito caro, né, o que é interessante de se notar. E nós vemos uma divisão clara, né, de desempenho. Quando nós olhamos Minha Casa Minha Vida, apresentou um crescimento ali de quase 21%, que é o pilar né, do setor, né, um pilar de volume, muito importante. E médio alto padrão teve um crescimento ali de 11%, né, um pouco menos, mas é muito considerável, né, principalmente quando nós entendemos que é o segmento que mais sente, né, o efeito dos juros altos. E por que essa diferença entre os segmentos, né? Então, a resposta é a Selic, né? O Banco Central começou a cortar juros nesse ano, né? Foram ainda apenas 2 cortes pequenos. O cenário à frente ainda não é de uma queda acelerada, né? Nós acompanhamos ali as projeções, né, para inflação, para juros. Nós vemos essas projeções de inflação subindo. Então, o mercado sabe que os juros devem permanecer ainda ali, né, na casa de 2 dígitos por bastante tempo, né? Então, ainda por um tempo um pouco maior. Então, isso gera um efeito negativo ali, principalmente para as empresas do consumo cíclico, como é o caso, né, de construção civil. E o juro alto por mais tempo é exatamente o que pesa na construção, né? Então, nesse contexto de juros altos por mais tempo, o que começou a acontecer, e nós vimos claramente nesse primeiro tri, foram os estoques que começaram a subir um pouco mais, né? Até no próximo slide, eu trouxe um pouquinho mais sobre estoques, né? Que é o indicador mais importante para o setor de construção, que não é lançamento, né? É o estoque. Então, lançar é a parte fácil, né? Difícil é conseguir vender. E quando o imóvel não vende, é capital parado, né? Num cenário em que o custo do dinheiro está altíssimo. E foi justamente nesse tri que nós vimos isso de uma forma um pouco mais clara, né? Se for possível passar para o próximo slide, por favor. Ah, não, já está certinho, estoques. A gente vê ali, né, a duração da oferta em meses, quando nós olhamos, o setor como um todo gira em torno de 12 meses, né? Que é um nível bem saudável. Minha Casa Minha Vida ainda um pouco mais líquido, né? Que é em torno ali de 11 meses. Médio alto padrão, nós já vemos um tempo um pouco maior, né? Então, ali quase 15 meses, dá quase 1 ano e meio de oferta parada, né? Então, médio alto padrão é o estoque mais pesado do setor, né? E isso faz sentido justamente porque é o segmento mais sensível a juros. Só a Cyrela, quando nós analisamos ali dentro do médio alto padrão, carrega 15 bi em estoques, né? Então, inclusive o principal ponto de atenção que passou a ser monitorado um pouco mais de perto, né? Isso acabou gerando um efeito até negativo ali nas ações, principalmente de Cyrela, ali, se a gente for olhar, né, o acumulado do ano. E é justamente por conta desse ponto, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a Cury, que tem um estoque mais controlado, é justamente por conta dela operar muito bem o Minha Casa Minha Vida, né? Então, se puder passar para o próximo, por favor. Cury, ela é uma empresa do Minha Casa Minha Vida, que ela é líder, né? Ela é referência nesse segmento, ela atua muito bem ali. E por que o Minha Casa Minha Vida é o porto seguro do setor, né? Principalmente por conta o motivo é o funding, né? Eu trouxe até 3 pontinhos ali, né? O funding, a demanda estrutural e o giro de capital. Diferente do alto padrão, né? Que depende do financiamento bancário atrelado à Selic,
O Minha Casa Minha Vida ele é financiado pelo FGTS, né? Então ele tem taxas definidas ali por regra. Hoje essas taxas ficam ali na faixa de 7,5%, 10,5% ao ano, muito abaixo da Selic, né? Então são taxas mais estáveis. Então, justamente por conta desse ponto, né, principalmente de estarmos num momento em que a gente tem juros muito alto, esse segmento continua performando muito bem, continua vendendo, né? Somado ao déficit habitacional enorme que nós temos no Brasil, né, isso garante a demanda e um giro de capital rápido que gera caixa recorrente, né? E nesse segmento, a Cury se destaca muito, né? Por isso que eu trouxe o exemplo dela. É uma empresa que tem uma execução impecável, né? Ela, se puder passar, por favor, ela é uma empresa 100% focada em baixa renda. Ela tem uma atuação concentrada ali em São Paulo e no Rio. E o principal diferencial dela, justamente, é ser especialista em construir com custo baixo. E ela consegue fazer isso industrializando, né, a construção. Então, ela conseguiu fazer isso padronizando a construção. Então, ela vem se especializando cada vez mais, né, na industrialização da construção, que permite com que ela tenha um controle de custo bem mais rigoroso, né? Então, quando nós olhamos ali, né, o crescimento de receita, mais de, né, 33%, EBITDA, né, mais de 40%, lucro, crescimento ali também na casa de 40%, né? Então, são números que impressionam muito, né? Uma força muito grande, né? De eficiência, né? Um desempenho muito forte. E um número que impressiona quando nós falamos de Cury é o ROI, né? É o maior ali do setor, né? Quase 80%, um dos mais altos da Bolsa. É uma companhia que tem uma margem bruta estável, né, a velocidade de vendas também se manteve bastante saudável, e os estoques, né, que é um ponto que tem sido muito monitorado, principalmente nesse momento, continuam bastante saudáveis ali, né, cerca de 42% das vendas estão bem controlado. Eu até trouxe um pouquinho o valuation, nem é esse o ponto aqui, mas é uma ação, né, considerada bastante descontada comparado ao múltiplo histórico, comparado com o que ela consegue entregar, né, nesse cenário de juros altos, né, a juros altos. Então, esse é o ponto, né, a expertise operacional e um foco no segmento certo, eles fazem toda a diferença em momentos como esse. E eu trouxe a Plano & Plano para a gente entender, pegar uma outra empresa também do mesmo segmento que é o Minha Casa Minha Vida, para nós entendermos essa diferenciação, né? Como que é importante uma execução eficiente dentro da companhia. Plano & Plano também, o core dela também é baixa renda, ela também tem uma atuação concentrada em São Paulo, mas ela tem uma exposição um pouco maior a programas subsidiados, né, como o caso do Pode Entrar, da Prefeitura aqui de São Paulo. Então, foi justamente esse mix, né, que explica o trimestre, a receita cresceu ali, né, vem em linha com as projeções, mas quando a gente olha para a EBITDA, houve uma queda ali, né, de 16%, lucro ali, uma queda bastante expressiva, né, 39%, e o principal problema foi a margem, quando a gente olha que mais veio abaixo do esperado, né? Então a margem caiu de 34% para 29%, principalmente por custos excedentes nesses projetos subsidiados, né? Então, quando nós separamos os projetos subsidiados, e os projetos, né, do mercado privado ali dela, esses outros projetos mantiveram uma margem bruta basicamente estável, né, uma operação saudável. Então, o problema foi concentrado mesmo ali num tipo específico de projeto, né? Não foi uma deterioração estrutural. A estrutura de capital, né, se manteve saudável, dívida líquida sobre patrimônio ali de 12%. O contraste, né, quando nós olhamos Plano & Plano versus a Cury, foi justamente essa questão de execução, né? Por isso que a execução faz toda a diferença. Você saber operar bem no segmento que atua é o grande diferencial, né? Passando para o segmento de médio e alto padrão, que é o setor mais cíclico, né, que mais sofreu e mais sofre com os juros, em 2025 as vendas chegaram a cair mais de 20% ali num trimestre. Em compensação, são projetos de maior valor agregado, né, que sustentam margens mais elevadas. Então, é um segmento que, em um cenário de juros mais baixos, é um diamante ali, né? E eu escolhi a Cyrela porque ela é a plataforma
premium, digamos assim, né, do setor de construção médio e alto padrão, e é uma construtora muito diversificada, né? Ela é a mais tradicional, né, incorporadora de capital aberto no Brasil hoje. Ela é referência no médio e alto padrão, com mais de 50 anos de história. E justamente por conta dessa concentração, né, pelo core dela ser médio e alto padrão, ela é muito mais sensível à Selic do que uma Cury, por exemplo, né? Até pedir para passar, por favor. Justamente por conta dessa concentração, nós vimos que que Cury fez? Desacelerou os lançamentos, né? Para ela conseguir manter uma rentabilidade um pouco mais elevada. Então, vendas líquidas caíram um pouquinho ali, né? 3%, lançamentos eles cortaram ali pela metade, mas foi uma queda proposital, né? É estratégico essa postura mais seletiva no alto padrão, porque onde ela lançou, ela conseguiu vender bem com um VSO, né, uma velocidade de vendas ali boa, né, saudável, então a qualidade ele se manteve, o ROI ajustado ali de 21, né, geração de caixa positiva, até reduziu um pouquinho o endividamento no trimestre, o ponto que mais pesa, né, quando nós olhamos ali de Cyrela, são os estoques, né, então ela carrega o estoque mais pesado do segmento, né, então 15 bi de estoques a valor de mercado, e foi o ponto que o mercado passou a monitorar um pouco mais de perto, né? Então, esse é o ponto chave para se monitorar no setor, né? Principalmente o médio alto padrão daqui para frente. É uma empresa muito boa, claro, mas que está enfrentando o lado mais duro ali do ciclo de juros. E só para fechar a construção, eu trouxe Moura do B também, que também é uma empresa exposta, né, focada ali em alto padrão, médio e alto padrão, com a diferença que ela é líder no Nordeste, então ela atua muito forte ali, ela é muito forte em condomínios, e ela veio ampliando a exposição ao Minha Casa Minha Vida, né? Então, nós vemos um resultado muito positivo, né? Receita crescendo bastante, margens também, o lucro também mais que dobrou, o ROI ali chegou a 32%, né? Então, o ponto-chave é esse rápido crescimento, né? Ampliou a entrada no segmento mais promissor ali, né? Que é o Minha Casa Minha Vida. A Cyrela também tem essa exposição, então nós temos visto as empresas médio e alto padrão buscando ter, né, ao longo desses últimos anos, já considerando o cenário de juros mais altos, e se expondo um pouco mais, né, ao Minha Casa Minha Vida, que é o que tem ajudado a contrabalancear esse resultado um pouco mais desafiador ali, quando nós olhamos para alta renda, né? Então, é um exemplo, né, alguns dos exemplos ali, né, de exposição ao segmento certo, que com uma boa execução contrabalança essa sensibilidade de juros do alto padrão. Agora, né, fechando construção, né, eu até trouxe uma tabelinha comparativa, mas depois eu posso até disponibilizar essa apresentação para quem quiser olhar com calma e consultar. Vou passar para o setor de saúde, né, passando um panorama da saúde suplementar no Brasil hoje, que é um setor muito robusto, né, ele segue em constante transformação, em constante consolidação e verticalização, né, os dados da ANS recentemente mostraram ali, né, 53 milhões de pessoas em planos médicos, quase 36 milhões em planos odontológicos, né, e 73% ali em planos coletivos empresariais, né. Então, o emprego formal, ele puxa muito o crescimento, né, no setor de planos de saúde, setor hospitalar. Mas crescer vidas, né, ali não é o suficiente, né? Então, uma variável que é muito importante, monitorada ali do setor, é a sinistralidade, né? Então, é uma grande batalha, né, para essas empresas desse setor controlar custos, a inflação médica que sobe, né, acima da inflação, tem a judicialização, né, que é quando o beneficiário recorre na justiça para obrigar o plano a cobrir um procedimento que foi negado, né, gerando, às vezes, custos bem mais altos do que o esperado, do que o provisionado. E por que nesse cenário, justamente, empresas verticalizadas, elas se destacam mais, né? Porque verticalizar é ter ali sob o mesmo grupo o plano de saúde, os hospitais, as clínicas, né, os laboratórios. Então, isso alinha os incentivos ali, né, do grupo, e isso reduz a sinistralidade, ajuda a reduzir custos, né? Então, as empresas que ainda estão crescendo de forma alavancada, não têm essa verticalização, acabam sentindo muito mais
a pressão, né? E um segmento que cresce muito, né, principalmente em receita, é o segmento de oncologia, mas também é um segmento que mais consome capital, né? Então, os equipamentos são muito caros, medicamentos de altíssimo custo, né? E muitas vezes acaba acontecendo um descompasso de caixa, né? Então, as empresas, ela paga agora, mas ela demora para receber, né? Então, quem acabou se alavancando demais para crescer, hoje paga um pouco mais o preço, né? Que é o caso de oncoclínicas que eu vou falar no final. Começando só por Redditor, né? Que é, assim, acho que um diamante ali do setor, se puder passar por gentileza. Redditor, ela é hoje, né, uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil. Então, ela concentra ali redes como São Luís, né, Barra D'Or, Copa D'Or, entre várias outras, né, empresas ali do setor de saúde, hospitais. E a aquisição da Sul América, né, que foi uma aquisição mais recente que eles fizeram, também atua ali em planos e seguros, né, planos de saúde. Então, é uma empresa que ela tem essa verticalização e ela colhe os frutos por ser, ser uma empresa verticalizada, né? Então, Redditor hoje, acho que diria que é o retrato num crescimento muito bem feito ali dentro da área de saúde, né? Então, quando nós olhamos receita consolidada, né, 14 bi, né, crescendo 11%, EBITDA 24%, a alavancagem caiu, né, então está controlada ali, ela pagou quase 1 bi em dividendos, né, e ela tem crescido muito nesse segmento de oncologia, a oncologia cresceu 24% ali, quando nós olhamos esse resultado mais recente, e a Sul América também apresentou um desempenho muito forte, né, com o EBITDA crescendo ali 29%. E esse é justamente o diferencial, né, a verticalização. Então, você tem hospital, oncologia, plano de saúde, diagnósticos, né, com a sinistralidade da Sul América ainda melhorando. Então, é uma empresa ali que, inclusive, ela negocia um múltiplo, acho que mais premium, né, um pouco mais salgado, mas considerando o que ela entrega, né, o mercado paga esse prêmio pela qualidade do ativo, pela previsibilidade da geração de caixa. E até um ponto interessante que vem acontecendo ali nesse setor, né, é que com clínicas passando uma série de dificuldades, né, operacionais e financeiras, essas empresas, né, como Redditor, Bradesco Saúde, eles têm visto uma migração de pacientes, de médicos, de oncologia para esses grupos, né, então é um segmento, né, um setor ali, oncologia, onde o tratamento não pode esperar. Perdão? Achei que era Oi, Leandro, você está com o microfone aberto. Então, é um segmento que, né, que não se pode esperar, que é a oncologia, acaba tendo que fazer essa migração, né, tanto de pacientes e médicos acabam indo para outras redes, né, então, acho que isso é um ponto interessante. Brad Saúde, né, é uma novidade ali na Bolsa, ela inaugurou recentemente ali sob o ticker Saúde 3, muita gente conhece pelo nome antigo, né, Odontoprev, não que a Odontoprev tenha deixado de existir, mas a Brad Saúde é o que eles mesmos chamam de ecossistema de saúde mais completo do Brasil hoje. Então, é um guarda-chuva que reúne marcas ali, né, empresas, né, como Bradesco Saúde, que é uma das operadoras mais premium hoje, né, do país, do setor, a Odontoprev, que é líder do segmento odontológico, além de uma rede muito grande de hospitais, de clínicas, diagnósticos, né, também eles têm 25% ali do Fleury, também são fortes em oncologia, tem ali mais de 13 milhões de beneficiários, né? Então, uma empresa, o que eles fizeram, né? O Odontoprev, como que ela virou Brad Saúde. Então, ao invés de fazer um IPO do zero ali, o Bradesco acabou usando a Odontoprev, né? Que já era listada como veículo, e ela incorporou, né? A holding de saúde ali do banco. E no dia 5 de maio, se não me engano, as ações passaram a ser negociadas como Brad Saúde, né? Então, mais uma empresa muito forte, né, ali do setor. É uma empresa que a maior parte ali do lucro, né, vem do Bradesco Saúde, eles divulgaram já o resultado, né? Então, essa parte médico-hospitalar é a parte mais parruda, né, que sustenta mais o resultado dessa nova empresa.
quando nós olhamos ali, só 11% vem da Odontoprev. Então, é uma série, é uma empresa ali muito, muito defensiva também, né, assim como o Redditor, e o oposto do que é Oncoclínicas, né, quando nós olhamos ali, né, Oncoclínicas é justamente esse contraponto, né, a maior rede especializada de oncologia da América Latina, né, é um player que opera puramente o setor de oncologia. Ela abriu capital ali em 2021 e desde então ela passou ali por um período muito agressivo de aquisições, né. Então, se a Redditor é um crescimento bem feito, Oncoclínicas é um retrato ali do que acontece quando a empresa cresce alavancada demais num segmento que consome muito capital, né? E o ciclo de juros vira contra ela, né? Então, os números do trimestre mostram ali, né, um resultado muito negativo, né? EBITDA negativo, um prejuízo ali de 439 milhões, né? Revertendo o lucro que ela teve há um ano atrás, com a raiz desse principal problema, né, sendo ali a alavancagem, né, em setor de 3,5% para 5,2% num único trimestre, né, taxa despencando, a maior parte dos vencimentos da dívida todos no curto prazo, né, então a falta de caixa começou a afetar a operação, com escassez de medicamentos e eles avaliam, inclusive, né, uma possível recuperação extrajudicial ali, então quis trazer Oncoclínicas, porque foi, né, uma empresa muito comentada, né, ficou muito comentada ali no setor de saúde justamente por conta desses pontos. Então, a síntese, né, da saúde é esse contraste gritante, né? Então, 3 empresas, mesma demanda crescente, mais uma alavancagem ali, né, no caso de Oncoclínicas, gritante, né, que a tese não está na demanda, né, ela está principalmente ali no balanço, na verticalização, na estrutura de capital saudável, né, o que separa, né, os vencedores das teses de risco. Então, acho que, né, fechando aqui do meu lado, foram setores ali que concentraram, né, alguns dos principais fatos relevantes aí nesse último trimestre. Essa apresentação eu posso até deixar disponível depois para quem quiser consultar. E eu fico à disposição agora, caso de dúvidas, no chat aqui, estou à disposição. Obrigado, Carol. Bem interessante. Enquanto o pessoal aí coloca, tem alguns minutos, se vocês quiserem colocar perguntas aqui no chat, mas eu fico impressionado aqui em São Paulo, porque São Paulo virou um canteiro de obras, né? É uma coisa louca. Eu estou aqui no Brooklyn, e essa região é um prédio atrás do outro, construindo prédios gigantescos, e não é só aqui, quer dizer, São Paulo inteiro está vivendo isso, inclusive a gente sabe de falta de mão de obra, inclusive, e eu fico nessa grande dúvida, né, vendo alguns resultados aqui bons ainda, né, como é que isso vai se dar na hora que isso tudo estiver pronto, porque eu não estou conseguindo enxergar população para esses níveis, inclusive, que estão sendo aqui produzidos em São Paulo, que possa completar os vãos que nós vamos ter. Você tem alguma visão um pouco mais para frente sobre esse ponto? Realmente, né? Principalmente São Paulo, quando nós olhamos aqui, é construção para todo lado, inclusive essa concentração muito grande de obras, né? Acaba, inclusive, gerando prejuízos, né? O próprio trânsito, né? Você olha ali as faixas tomadas de caminhões, né? Caminhão de concreto, enfim, atrapalhando o trânsito. É algo realmente surreal, né? Eu acho que essa ampliação do Minha Casa Minha Vida acabou levando a esse boom de construção civil que a gente tem visto aí nesses últimos anos, né? O setor surfou muito, né? Essas novas faixas, né? E tem essa questão de demanda reprimida, né? Digamos assim. Então, com as taxas, né, disponibilizadas nas novas faixas, houve uma grande adesão, né? Então, as construtoras conseguiram surfar muito esse movimento. Por enquanto, né, nós não vemos uma taxa ali, um índice de devolução de imóveis, né? Acho que talvez ainda seja até um pouco cedo, talvez, digamos assim. Mas, de fato, a gente se preocupa, né, de ver esse avanço muito forte, esse crescimento muito grande. Mas eu acho que quando a gente olha, principalmente São Paulo e Rio, é um eixo ali de muito crescimento, que concentra grande parte ali do PIB do Brasil, né? Então, eu acho que são os estados que conseguem sustentar esse crescimento muito forte,
ali do Minha Casa Minha Vida, mas é claro que chega um certo momento que isso deve perder um pouco o fôlego, né? Eu acho que, pensando em Minha Casa Minha Vida, acho que não é algo que deve acontecer ainda tão cedo, mas nós já vimos ali no médio de alto padrão isso pesando muito mais, né? Que vai comprar um imóvel de alto padrão, né? Juros muito mais altos, então acaba adiando um pouco mais. Então, acho que nesse cenário a gente deve ver o setor médio e alto padrão um pouco mais cauteloso, né? Justamente por conta disso. E acredito que ainda Minha Casa Minha Vida deve continuar sustentando bastante, né? Principalmente um crescimento que talvez às vezes saia um pouco de São Paulo, a gente olha um pouco para o Nordeste, né? Como a Moura vem crescendo muito lá, então acho que ainda existem vários polos de crescimento no Brasil para a construção que devem continuar se mantendo ainda aí ao longo dos próximos trimestres, próximos anos. Ok, obrigado. Bom, não surgiu aqui nenhuma questão. Eu sei que você tem aí o horário, né, Carol? Então, eu queria aqui agradecer a sua participação. E aí, Flávio, aproveitar, te dar mais alguns minutos, se você quiser falar ainda daqueles outros setores, para a gente passar para a Marília, na sequência. Obrigado, Carol. Obrigada, Haroldo. Pode passar para a Marília. Obrigado, Haroldo. Então, vamos lá, Marília, está contigo aí. Bora. Como estamos? A difícil tarefa de falar sobre renda fixa no Brasil. O Álvaro já deu uma boa introdução e tocou a bola para mim. Eu já falei, ih, meu Deus, vai sobrar para eu dar a notícia ruim, né? Mas o que está Mas, fácil de falar aqui no Brasil, Marília? Fala para mim. olha, é verdade. Bom, a bolsa subiu bem, né, nos últimos anos. Você foi ver 2023 para cá, até que ela subiu. Mas, assim, a gente comentou, quando a gente fez esse último seminário, a gente acho que estava um pouquinho mais otimista, né, em relação à queda da Selic, possibilidade, assim, espaço para queda, desaceleração do PIB, tudo isso. Acho que com a guerra, o que aconteceu foi que o pouco espaço que tinha, então uma Selic que deveria cair até os 12,5, por aí, o espaço para ela ficou menor. E junto com isso, estão vindo mais notícias ruins, quer dizer, é o ninho, né? Uma preocupação grande, principalmente para alimentos. O que a gente tinha na inflação basicamente eram serviços muito alto, muito resiliente, rodando perto de 5,5, 5, e um alimentos que estava muito baixo. Agora a gente tem algumas tendências de alta para alimentos por conta do câmbio, por conta de fertilizantes e por conta do El Ninho, né? Então, são coisas que acabam assustando um pouco quando a gente olha para a inflação prospectiva. A guerra, quando parecia que estava acabando agora, essa semana tivemos notícias ruins novamente, então deve se prolongar, e isso acho que deixa a situação cada vez pior para fertilizantes. No segundo semestre é a época da nossa plantação, se tivessem fertilizantes, prejudica alimentos e agrícolas em geral, o que piora ainda mais as projeções de inflação. Então, acho que aquele espaço que tinha de queda da Selic foi embora. E com um agravante também, que é a questão eleitoral, que ficou ainda mais embolada, né? Então, tudo isso acabou levando a gente para, assim, a minha opinião individual é que não deveria mais ter queda da Selic. Mas o mercado está precificando ainda alguma queda, estava precificando até a semana passada alguma queda, agora com novos conflitos pode ser que o mercado tire essa outra queda da precificação, mas assim, na minha visão, a gente vê o Focus piorando cada vez mais as suas expectativas, então as expectativas estão claramente desancoradas, num cenário eleitoral super desafiador, com uma perspectiva fiscal que piorou na margem, né? É o pacote de bondades que o Álvaro falou, pacote de bondades eleitoreiro. Então, o fiscal piorou ainda mais. Então, você tem uma dívida PIB que, se a gente não fizer nada em 2030, chega a 100% do PIB praticamente, e crescendo a passos de 12,5%, 13%, com um PIB que, mesmo resiliente, está oscilando em torno de 2%. Então, essa relação dívida-PIB é explosiva.
e um déficit primário ainda, né? Que era para a gente ter superávit primário de acordo com a evolução das metas, mas isso foi revogado por conta da eleição. Então, é um cenário econômico ruim do ponto de vista de possibilidade de um ciclo relevante de queda de juros. Até aí, para quem é rentista, para quem é investidor, que eu acho que é a maioria do público aqui, a pessoa pode pensar assim: ah, tudo bem, eu tô basicamente em renda fixa, então é maravilhoso para mim, porque eu vou continuar rendendo bastante. Mas não é bem assim. Como o Álvaro também comentou, a gente está vendo com essa Selic alta persistentemente, a gente está vendo uma situação de endividamento populacional e uma dificuldade das empresas em se financiar muito grande. A consequência disso é o comprometimento de renda nas máximas históricas das famílias e um aumento enorme de recuperações extrajudiciais e judiciais das empresas. Ninguém aguenta uma taxa de 15 por tanto tempo. Então, quem está em renda fixa, mas está em crédito privado, vai passar um sufoco, principalmente no setor agro, se o El Ninho de fato vier muito ruim, como alguns estão prevendo. Então, acho que tem que tomar cuidado com o Fiagro, tem que tomar cuidado com o CRA, os spreads de crédito estão voltando a subir, e acho que quanto mais a gente segue com a Selic alta, mais a gente vai ver pipocando empresas com dificuldade de se financiar. E acho que põe um question mark também no setor financeiro, né, que deve ver a inadimplência subir, fazendo com que algumas ações sintam um pouco mais. Então, o Banco do Brasil ainda está sentindo, vai continuar sentindo. Banco Inter caiu um pouquinho também por aumento de inadimplência, e vários outros bancos vão sentir também o aumento da inadimplência. Então, acho que, apesar da gente estar mais do lado do rentismo aqui, uma Selic tão alta assim por tanto tempo, ela faz milhares de vítimas na renda fixa também. Então, eu acho que é super preocupante e a gente deveria ter pelo menos uma luz no fim do túnel em termos de um ajuste fiscal importante, para que a gente pudesse trabalhar com um juro mais baixo e ver alguma convergência da dívida PIB no futuro, mas por enquanto não é a pauta, né? É isso? É isso. E ouro? 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 Eu não gosto de ouro como hedge, porque assim, o ouro ele é o único ativo que os bancos centrais podem comprar, né? Então a China, por exemplo, e outros países começaram a diminuir a posição de treasury por conta da guerra comercial e comprar bastante ouro. Como o ouro subiu bastante, o mercado de retail começou a abrir muitos ETFs e a posição de ouro deu uma craudiada, né, que a gente fala, tanto que quando anunciaram a guerra, o ouro caiu, foi uma loucura isso, né, porque você deveria imaginar, poxa, quando acontece um evento desse, o ouro deveria subir ainda mais, mas não, caiu, o que é um sinal, né, de mercado bem, um técnico ruim. Então, eu tô meio assim com ouro. Quando você compara ouro contra S&P, ouro contra terreno, tá em valuations muito, muito elevados. Então, eu não sei se eu faria o hedge no ouro. Agora, no Bitcoin também tá difícil fazer, né? Ele tá bem volátil, tá tendo muita notícia de legislação nos Estados Unidos, a questão das stablecoins. Então, tá difícil o hedge, tá difícil. Eu Marília, gosto de imóveis. Tá difícil Marília, qualquer coisa. Fala, Álvaro. Marília, Marília, você falava muito em fundos imobiliários e também nas NTNB. Uhum. Qual é a sua visão disso? Então, eu gosto muito da NTNB, porque apesar dela ter um componente pré-fixado, que se as coisas piorarem, a taxa de juro real vai subir, ela está num nível que ela aguenta muito desaforo, né? E
quando a gente teve aquela fase da Dilma e do Tombini, que o Banco Central tentou pressionar ou manter o juro um pouquinho mais baixo do que o mercado acreditava que deveria ser, e aí deixou a inflação correr um pouco mais solta, a primeira coisa que aconteceu foi o juro real cair, porque a inflação implícita teve que subir com uma Selic estável para baixa, né? Assim, forçadamente baixa. Então, o primeiro impacto no juro real foi para baixo. Eu lembro que bateu, se não me engano, 2,33, foi o menor nível assim de juro real da série histórica das NTNBs mais para curtas, né? Por esse movimento. Então, eu acho que pelo menos você fica um pouco mais protegido, porque o problema de você ficar no pré-fixado é, obviamente, a inflação, mas o problema de você ficar no Tesouro Selic também é a inflação, porque se eles mantiverem o juro mais baixo, digamos assim, artificialmente mais baixo, com a inflação comendo solta, o juro real cai também, se você tem um Tesouro Selic, né? Então, eu acho que você ter o pós-fixado e a NTNB, né, o IPCA+, você está mais protegido do que se você tiver só o pós-fixado, por incrível que pareça. Então, eu teria uma composição do pós-fixado com uma B do meio da curva, assim, não muito longa, que você sinta muitos efeitos de marcação ao mercado, e não muito curta, que a inflação de curto prazo faça muito preço. No meio da curva que você também consegue se proteger um pouquinho mais. Eu gosto dessa composição. Não sei você, Álvaro. Marília, antes de você falar do imobiliário, o Gian Cacciatore também estava perguntando exatamente sobre a NTNB, né? O que você pensa sobre a oportunidade de carregar essa NTNB de prazo longo, pegando taxas reais maiores que 7% ao ano, né? Que acho que está mais ou Meu menos. medo dessas muito longas, assim, é que, para quem já viu um mercado em estresse, aquele mercado de começa a dar circuit break, o Álvaro já deu risada, já. Aquele de circuit break, um atrás do outro, que o pré, assim, bem aquele cenário que a gente teve em 2016, né? Início de 2016, final de 2015, aquele cenário que não tem preço para o pré. Ele vai, você vê lá, não tem venda, só tem gente querendo comprar. O DI, assim, é um cenário muito assustador. E nessas horas você perde o parâmetro do que é preço justo. E então, assim, a B2060, quem é que compra B2060? Ninguém. A pessoa física, porque o institucional ele evita esse tipo de juro muito longo. Então, no momento sem liquidez, você perde muito a noção do que é taxa razoável, do que é taxa justa, e a curva consegue inclinar muito mais. Então, eu tenho um pouquinho de medo, assim, desse muito longo num cenário de barata voa. E para ficar no meio da curva ou no mais curtinho, por conta de 20, 30, 40 bases, eu prefiro ficar no mais curtinho, que eu tenho mais noção do preço, ou que tem mais negociação, ou que é vértice de leilão. Eu prefiro o vértice com maior liquidez. Tá, você vai falar um pouco do imobiliário. Eu queria até aproveitar para anunciar para todos aí que no dia 15 de junho, próximo aí, a gente deve ter um web encontro da PMEC Brasil sobre o mercado imobiliário americano, que, aliás, a Marília vai participar aí com os convidados nossos lá dos Estados Unidos, mostrando, portanto, uma possível, eventual diversificação, quem sabe, de investimento naquele país daquele maluco lá. Mas fala aí, Marília. Assim, eu acho que os fundos imobiliários, eles são uma boa alternativa para quem quer para aquele investidor clássico de crédito privado, né? Para aquele que vai para ganhar mais do que o CDI ou mais do que a NTNB, mais do que o IPCA+. Você fazer isso via crédito privado hoje, eu acho muito arriscado. Porque é o que eu falei, é cenário de Selic alta por mais tempo, onde a capacidade das empresas mais alavancadas de se refinanciarem está cada vez mais difícil e elas estão tendo que pedir recuperação judicial, extrajudicial, as surpresas começam a pipocar. Então, eu acho que o mercado de crédito privado hoje é muito arriscado e os preços, os prêmios não estão condizentes com esse risco. Já os fundos imobiliários, eles estão descontados desde 2023, eles não subiram
com a Bolsa, porque o que fez a Bolsa subir foi o gringo não entra em fundos imobiliários no Brasil, então eles ficaram lá na lanterninha. E no final das contas, principalmente os fundos de tijolo, eles funcionam como se fosse uma NTNB, né? Eles repassam a inflação. E no final das contas, se tudo der errado, você tem um imóvel que é um ativo real. Não é que nem Crada Raizen, que no final das contas vai para a recuperação judicial, você não sabe o que você tem e o que você não tem. E você pode ter um haircut. No caso dos fundos imobiliários, não, você tem um imóvel lá que no limite você poderia vender. Então, eu acho que é um produto, assim, um risco-retorno dos fundos imobiliários está mais interessante do que o crédito privado no momento atual. Recentemente, com essa oscilação da Bolsa, os fundos imobiliários oscilaram também. Então, você vê muitas oportunidades de fundos descontando, os fundos de fundos, uma cotação com desconto em relação às cotações dos fundos na Bolsa e os próprios fundos na Bolsa com desconto em relação ao valor patrimonial. Sendo que o valor patrimonial considera a Selic de agora, ou a taxa de juros de agora. Se as taxas de juros caírem, o valor patrimonial ainda sobe. Então, acho que é mais interessante do que crédito privado no momento atual. Mas para quem for mais conservador, eu iria só nos títulos públicos mesmo. Tá no mudo, Haroldo. Ah. Não, só antes da gente ver, se tem mais perguntas aí, pode colocar. Eu queria pedir para o pessoal abrir aí os vídeos para a gente fazer aquele registro do evento de hoje, mas se tiver ainda alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, por favor. Vamos abrindo aí. Enquanto isso, eu aproveito para comentar com vocês também a saída da resolução 244 da CVM, com uma reversão no propósito das divulgações obrigatórias das normas relativas à divulgação de informações sobre sustentabilidade, que foi uma surpresa geral, vocês podem ver até para o Ministério da Fazenda. Então, queria até pedir para vocês ficarem de olho, porque o intuito todo nosso, tanto da PMEC Brasil quanto lá no CBPS, é de que a gente continue cobrando das companhias transparência sobre os riscos e oportunidades que estão ligados a esse tema e que não está, aquelas que, com certeza, as que ficarem para trás e não informarem adequadamente, os analistas devem prejudicar em termos de valuation, não tenho dúvida nenhuma. Então, acho que temos que ficar muito atento com o posicionamento estratégico de cada uma dessas companhias. Já deu aí, Fabiana? Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Álvaro, alguma colocação? Flávio? Se o Flávio está por aí, eu queria fazer uma pergunta para o Flávio. Flávio está aí, não? Sim, Ah, Flávio, a gente fala muito de fluxo de recursos para a Bolsa, né? Entraram 50 milhões, saíram não sei quanto e tal, mas tanto o ano passado quanto esse ano, quando a gente olha aquelas três componentes, investidores estrangeiros, investidores institucionais e investidores individuais, o fluxo quase que se zera. Nesse momento, por exemplo, está quase zerado o fluxo, porque você tem os investidores estrangeiros retirando, mas ainda muito positivo, os investidores institucionais eventualmente colocando, mas ainda muito negativo, e os investidores individuais meio que ficando ali no fiel da balança, e a balança está praticamente equilibrada. Isso a gente vê até o finalzinho do mês de maio e no acumulado, né? E a gente vê também no ano passado alguma coisa muito semelhante, não tão equilibrado como a gente tem hoje, mas muito semelhante. sim. Então, esse equilíbrio, ele é obrigatório, né? Porque, eu digo,
Eu digo, o ano passado, por exemplo, os 32 bilhões, ou 34 foram comprados por estrangeiros e mais 7 de investidor local, foi todo ele vendido pelo institucional. O institucional é o grande vendedor. É o grande vendedor. A pessoa física estava bem animada, o ano passado. Chegou em janeiro, a pessoa física tirou metade do que ela tinha vendido, comprado em 25. Ela comprou 7 bi líquido, vendeu 3 bi meio líquido em janeiro. Ela falou, meu Deus, 188 mil em janeiro? Está todo mundo projetando 200 mil para dezembro, eu vou vender alguma coisa. O que eu acho muito positivo? Eu acho muito positivo que a pessoa física, desde eu acompanho mensalmente, semanalmente, há muitos, muitos anos, eu gostei que antigamente, até a crise de 2008, a pessoa física errava muito a mão. Ela normalmente estava vendendo no pior nível e comprando no maior nível. Da pandemia, ela é o grande comprador. A parcela da pessoa física que compra para ficar aumentou demais e a parcela da pessoa física que gosta quando a bolsa cai também aumentou. Sou eu. É, então, o pessoal aprendeu com você, né? Começou com você lá atrás. Então, é, mas qual que é o problema? O problema é que o estrangeiro faz 60% do volume da bolsa. Então, hoje, que está com 25 bi, ele fez 12 bi, fez uns 14 bi. Se ele comprou 8 e vendeu 6, a bolsa subiu. E o inverso também é verdadeiro. Isso daí bate direitinho em 80% dos dias e 80% dos meses. Então, por isso que a gente fica, eu pelo menos, tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque a gente depende muito, muito desse dinheiro para voltar para os 200 mil. Tá certo que o cenário piorou muito, né? Todos os bancos centrais iam baixar juros, já podem começar a aumentar, né? Aqui ia para 12, agora com muita boa vontade vai para 13,5, apesar do Focus hoje estar em 13,25. Então, por isso que a gente fica tão grudado no investidor estrangeiro, mas eu acho que tem que destacar isso do investidor local, pessoa física, e isso é graças a Nord, a Levante, a Empíricos e outros que vêm há muitos anos falando compre e fica, vai atrás de dividendos em boas ações. É isso. Ok, ok. Muito bom, pessoal. Então, chegamos no nosso horário aqui. E queria agradecer mais uma vez aí ao Álvaro, ao Flávio, a Marília e a Carol que esteve com a gente aqui, a todos vocês que nos acompanharam. De novo, vocês acompanham aí as nossas agendas, os próximos eventos. Queria lembrar que, como sempre, vai ficar gravado e vai estar disponível no YouTube para vocês passarem para outros que quiserem, inclusive participar dos próximos, e também lembrar da avaliação do evento para vocês responderem para a gente, que vai ser enviado por e-mail. Então, agradeço aí mais uma vez a todos e esperamos vocês nos próximos aí. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Obrigado. Haroldo. Um Um abraço a Obrigado, abraço. Fabiane. todos. Abraço a Tchau, tchau. todos. Tchau, tchau. Tudo bem, Flávio?
Grande, tudo bem? Tudo bem, e você? Falei de você agora. Peguei uma carona com o Nicolas agora há pouco. E ele Ah, falando de você. grande Nicolas. Esse Tudo bem? mais uma lenda viva do mercado. É. Eu aprendi muito com ele. Não, eu estava numa reunião na frente do escritório, aí passei lá para dar um abraço nele, no Tommy. E Sim, aí ele mora aqui na minha esquina aqui. perto. É. Dei uma carona, falei, preciso chegar lá às 4 horas para pegar o Flávio. É, sua esposa está Chega. melhor? Tá tudo sob controle aqui, obrigado. Vamos aqui. Ok, ok, estamos aí. Prazer em revê-lo, hein? Obrigado aí Abraço. pela eterna gentileza e pelos shows aí que você tem. É, obrigado você por sempre estar com a gente. Um abraço. Tchau, Tá tchau. bom, valeu. Um abração, Flávio. Tudo de bom. É, Tchau. igualmente.